Em que ano que ele começa a Betânia e a partir de que momento ele percebe que ele precisa se dedicar totalmente a Betânia? Isso, ele começou a Betânia então em 1995, no dia 12 de outubro. A primeira casa foi inaugurada em maio de 1996, né, com os primeiros consagrados, que foi o Ideraldo e a Margarida, que ainda estão aqui conosco, a Zene e o Lino, que já deixaram a comunidade. E então, nesse começo, o Padre Léo, ele dividia-se nas três missões que ele tinha: Betânia, o colégio, né, a congregação, e a pregação de retiros. Então ele ficava muito dividido, um pouco aqui, um pouco lá, ajudava. Nós que morávamos no colégio dávamos um apoio aqui, né, na comunidade nos primeiros anos. E aí aos poucos ele foi, porque o Padre Léo era muito querido na congregação também, né? Ele era muito inteligente e ele tinha assim uma visão muito grande da educação. Sim. E aí então veio uma escola de marketing da Espanha para o Brasil, chama ESIC, que é a escola que tem em Curitiba, da congregação. E o Padre Léo foi o responsável da implantação dessa escola aqui no Brasil. Então ele entendia muito das coisas do MEC, das coisas do Ministério da Educação. Então ele que fez todo esse trâmite para a implantação desta escola internacional aqui no Brasil. E aí então ele saiu do colégio, foi morar em Curitiba, e ali ele se dedicou a isso. Então, na congregação, ele tinha assim, essa fama de ser uma pessoa que se dedicava, né, nos encontros da congregação, onde se tinha as assembleias, os capítulos. Ele que era o secretário. Então, enquanto as pessoas estavam lá falando, ele estava lá todo o tempo. Terminava o encontro, naquele dia já estava pronta a ata. Né? Eram 5, 7, 10 páginas de ata e o Padre Léo estava ali e ele conseguia captar tudo isso, entendeu? Então, ele era assim uma pessoa muito benquista, né? Muito bem vista na congregação. Talvez tenha sido por isso que quando ele começa a Betânia, talvez no início não tenha sentido nenhuma pressão. Mas você está começando a comunidade, sendo deoniano. Isso, tudo, exatamente. Né? Porque sabiam que ele ia dar conta do recado, né? Que ele, né? Sim. Mas aos poucos também a comunidade foi crescendo, né? Os problemas foram aumentando, isso. É claro, né? São pessoas. E aí o Padre Léo foi vendo a necessidade de poder estar em Betânia, né? E aí aos poucos, né? Deus foi despertando nele o sonho de Betânia, né? Ele foi crescendo dentro dele, né? E ele foi, né? O coração do Padre Léo, quando ele morreu, era Betânia. Não que ele não amava a congregação, não que ele não amava as outras coisas, entendeu? Mas a vida dele era isso aqui, né? O legado maior do Padre Léo é a comunidade de Betânia, né? E ele sentia prazer, gosto. Então ele, aqui em Betânia mesmo, ele saía caminhando, fazia trilhas. Ele gostava muito de pegar, de pôr a mão na massa, entendeu? Ele pegava o machado, uma foice, e ele saía junto com os filhos fazendo trilhas para desbravar o lugar aqui, sabe? Então ele tinha muito disso, sabe? Os jardins ele queria que fosse. O Padre Léo foi muitas vezes à Terra Santa e ele queria reproduzir em Betânia os jardins da Terra Santa. Olha que coisa. E ele queria, né? E ele lutava. Temos um canteiro de rosas aí na frente da Casa Maria, que foi fruto de tudo isso que ele, né, plantou e tudo mais. Então ele tinha esse desejo, sabe? E Betânia era para ele assim aquilo que Deus plantou no seu coração.